casa será uma casa de bênção. Olá, muito bem-vindo a mais um estudo bíblico. Nós estamos hoje no terceiro encontro, o último encontro desta série de 3 estudos bíblicos. E eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus e agradecer a você por esta oportunidade de compartilhar o Evangelho de Jesus, compartilhar verdades da Palavra de Deus sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu espero que você tenha compreendido aquilo que aprendemos durante essas semanas que passamos juntos. E eu quero dizer a você que, caso tenha alguma dúvida, não deixe de falar ao seu anfitrião, ou se ele não conseguir te ajudar, ele irá encaminhar para nós e teremos o prazer em te ajudar a compreender melhor sobre a palavra de Deus. O fato é, não fique com dúvidas, não tenha receio, vergonha de esclarecer as suas dúvidas, pois o nosso desejo é ajudar você a compreender todas as verdades, toda a palavra de Deus. Nas 2 semanas anteriores nós aprendemos sobre aspectos ou características da vida de Jesus e qual a relevância disso para as nossas vidas, qual a importância de Jesus achar lugar no nosso coração e qual a importância de nós tomarmos uma decisão por Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre Jesus e aprendendo uma outra verdade acerca de Jesus, um versículo muito conhecido que certamente você já o leu em algum para-choque de caminhão, para-lama de caminhão, você já leu em algum adesivo ou até na própria Bíblia. Lá em João capítulo 14, o versículo 6, nós lemos o seguinte: disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No estudo de hoje nós iremos abordar o tema Jesus é o único caminho para Deus. Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus, que leva ao céu. O tempo em que nós vivemos é um tempo onde há um conceito que predomina, onde predomina o relativismo, onde não há uma verdade absoluta e por isso tudo é relativo, tudo é questionável, não há uma verdade absoluta. Mas contrariando essa tendência do nosso tempo, o texto que nós lemos, nós vemos Jesus falando algo que contraria essa tendência do nosso tempo, esse conceito do nosso tempo. Pois Jesus trata de algo que é absoluto, algo que é inquestionável ou algo que é inegociável. Nós vemos Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Note que Jesus usa na sua palavra, nessa declaração, artigos definidos. Ele não dá brecha para que se tenha um outro entendimento daquilo que ele disse, mas ele define que há apenas um caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. De maneira que ele declara com isso que não há outra possibilidade, que não há outro caminho, que não há outra verdade e que não há outra fonte de vida. Portanto, acerca dessas verdades, acerca de Jesus, não há relativismo, mas sim algo que é absoluto. Jesus é o caminho absoluto, Jesus é a verdade absoluta, Jesus é a vida. Tudo isso acerca de Jesus e principalmente do que ele diz na última parte do versículo. Veja o que ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vemos que Jesus é o único meio, é a única maneira de se chegar a Deus. Ele é a única verdade no que se refere à religiosidade e à espiritualidade do ser humano. Ele é a única fonte de vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos entender um pouco melhor sobre essas 3 características: o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. O que significa isso?
Nós vivemos em um mundo onde há tantas religiões, e essa declaração de Jesus, ela pode, aos ouvidos de alguns, parecer um tanto presunçosa e intolerante. Mas note que Jesus não está falando de uma religião ou de igrejas, mas Jesus está falando de uma pessoa. Ele está falando de si próprio. Ele está dizendo e declarando que ele é o Filho de Deus, enviado do Pai ao mundo para proporcionar reconciliação do mundo com o Pai. E desta forma é que ele declara ser o único caminho, a única verdade e a vida, a fonte de vida. E ninguém pode chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo, pois ele foi enviado pelo Pai ao mundo. Lemos nos estudos anteriores, João capítulo 1, onde nos declara que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus veio ao mundo para nos buscar, para nos reconciliar com Ele. E é por isso, queridos, que Jesus é o caminho. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito também: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Sendo assim, meus queridos, aquele que está em Cristo, aquela pessoa que crê em Jesus, esta pessoa, ela é reconciliada com Deus, pois Jesus veio nos reconciliar com Deus. Porque o pecado, nós lemos nos estudos anteriores, a Bíblia nos mostrando que o pecado, que é desobediência, que é tudo aquilo que fazemos e que desagrada ao nosso Deus, o pecado nos separa, nos afasta de Deus. E por conta da separação que o pecado provoca em nós, nós precisávamos de alguém que pudesse nos reconciliar com o Pai, pois o homem por si próprio era incapaz de poder obter o perdão, a reconciliação com o Pai. Por isso fez-se necessário que Jesus Cristo, Deus Filho, viesse ao mundo, se encarnasse, tornasse-se homem, para poder morrer na cruz e através do seu sacrifício pudesse assim nos reconciliar com o Pai. Em João capítulo 3, versículo 16, nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois somente através de Jesus nós podemos nos reconciliar com o Pai e podemos receber a vida. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, nós lemos sobre isso. Lemos o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus só é conseguida, só é possível através da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas nós lemos lá em João capítulo 3, versículo 36, o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Note que este versículo nos mostra dois destinos ao ser humano. Um destino destinado àqueles que creem em Jesus, um destino que leva a Deus, e o destino que leva ao inferno, destinado àqueles que rejeitam Jesus. Ou seja, aqueles que não desejaram a reconciliação com o Pai, com o Criador. Então note que o versículo nos diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, tem assegurado a paz com Deus, a reconciliação com Deus através do Filho. Note que diz: a quem crê no Filho, é preciso crer no Filho. O Filho é Jesus. Mas diz o texto que todavia aquele que permanece rebelde contra o Filho, aquele que permanece rebelde contra Deus, que não quer a paz com Deus, este não verá a vida, não terá a entrada no céu, não terá a vida eterna com Deus, mas ao contrário, sobre ele permanecerá a ira de Deus, a culpa pelos seus pecados, a separação eterna, e a esses está destinado o sofrimento eterno com Satanás e os seus anjos, como diz as Escrituras.
É por isso, meu querido, que é fundamental que você creia que Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus. Mas não basta você somente crer, é preciso que você convide Jesus para entrar na sua vida, confesse a Ele os seus pecados e receba a vida eterna no céu, que Jesus, com um amor tão grande, quer dar a você, que Deus, com um amor tão profundo, quer conceder a você, porque Jesus é o único caminho que leva a Deus. Mas o versículo de João capítulo 14, versículo 6, nos fala que Jesus também é a verdade. E a implicação disso para nossas vidas é que, em outras palavras, Jesus, ele é o marco referencial a partir do qual a vida do ser humano deve ser conduzida, deve ser orientada. E isso é uma chamada da parte de Jesus para que eu e você submetamos nossas vidas a Ele próprio. Que tenhamos Jesus como a verdade para as nossas vidas, como nosso guia, como nosso orientador para a nossa vida, como nosso modelo de vida. A palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz que nós precisamos nos tornar imitadores de Cristo. Ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é o nosso modelo, é o nosso referencial de vida. Ele é, portanto, a verdade de Deus para nós. É uma chamada à submissão a Cristo, para que nós deixemos de lado as nossas opiniões e as nossas preferências e possamos assim nos submeter à vontade soberana de Deus em nossas vidas. É ter a Bíblia como nosso manual de vida, obedecendo aos seus ensinamentos, aos ensinamentos de Deus através da Bíblia Sagrada, através da palavra de Cristo Jesus. Por isso, querido, João capítulo 10, versículo 10 diz que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Porque quando nós dirigimos nossas vidas de acordo com a vontade de Deus, nós podemos experimentar o melhor de Deus para nós, podemos experimentar o sentido e o propósito de Deus para a nossa vida, e só assim podemos e poderemos desfrutar de uma vida plena, de uma vida abundante. Por isso, creia que Jesus é a verdade absoluta de Deus para nós. Mas em terceiro lugar, o João 14, versículo 6, nos diz que Jesus Cristo, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através dele. Em João capítulo 11, versículo 25 e 26, está escrito: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Note que Jesus faz aqui uma pergunta a nós. Você crê nisso? Você crê que Jesus pode dar a vida eterna? Que se você crer em Jesus, você não morrerá, mas terá a vida eterna? Veja que Jesus aqui, ele não está falando da morte física. Porque a morte, toda morte, ela é consequência do pecado. Quando Deus disse a Adão e Eva que não comessem da fruta proibida lá no jardim, porque no dia em que eles comessem, certamente morreriam, Deus estava dizendo que se eles desobedecessem a sua ordem, a consequência seria a morte. E quando eles comeram, eles morreram. Morreram espiritualmente porque desobedeceram a Deus. Morreram eternamente porque desobedeceram a Deus. E passaram a morrer fisicamente, porque o salário do pecado é a morte. Mas através de Jesus, através da fé em Jesus, nós podemos ser vivificados eternamente. O nosso espírito recebe vida. Nós recebemos vida através de Jesus. E podemos ter a certeza da eternidade no céu através de Jesus. Por isso é que Jesus declara: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Porque sendo a vida, Ele é quem nos concede razão de viver, é Ele quem nos concede vida eterna, é Ele quem nos concede a certeza de vivermos na presença de Deus.
E querido, a ausência de Deus na vida do ser humano é um exemplo de morte espiritual. Porque não há Deus, porque não há presença do Espírito de Deus nesta vida. Mas o ser humano só recebe esta vida espiritual quando ele decide crer em Jesus e recebe a vida. Em João capítulo 10, versículo 27 e 28, nós lemos: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Querido, eu quero concluir este estudo e esta série de estudos dizendo que Jesus declara: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um dos grandes anseios do ser humano é encontrar Deus, é ter Deus na sua vida, mesmo que você rejeite ou declare que Deus não exista. Há um vazio no ser humano que o ser humano só pode preencher através da presença de Deus. E como é que nós podemos preencher esse vazio? É necessário que eu creia em Jesus, confesse Jesus e convide Jesus para entrar no meu coração. É necessário que eu entregue a minha vida a Jesus, pois Jesus é o caminho que leva a Deus. Ninguém chega a Deus, ninguém pode se reconciliar com Deus, pode ter Deus sem ter Jesus, se não tiver Jesus Cristo em sua vida. E por isso nós vimos no estudo de hoje que se você crer em Jesus, você terá paz com Deus. Vimos também que quem crê em Jesus se torna filho de Deus. Quem crê em Jesus não será condenado ao inferno. Quem crê em Jesus receberá a vida eterna. Quem crê em Jesus pode chegar a Deus, porque Jesus declara: ninguém vem ao Pai senão por mim, senão através de Jesus. Se você entende que precisa de Jesus e quer entregar sua vida a Jesus, eu quero convidar você, com seus olhos fechados, a fazer uma oração simples de entrega da sua vida, por meio da qual você estará dizendo: Senhor Jesus, eu convido o Senhor a entrar no meu coração e eu peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor me dê a salvação e a vida eterna. Se você quer orar entregando sua vida a Jesus, repita comigo esta oração. Senhor Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim. Obrigado por ter me amado. E neste momento eu confesso que sou pecador. Neste momento eu te convido a entrar no meu coração, a perdoar os meus pecados e a me conceder a vida eterna e a paz e a reconciliação com o Deus Pai. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor me dê a vida eterna no céu. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, esta oração simples, se você a fez de modo sincero e autêntico, você recebeu Jesus. Jesus agora habita na sua vida. O Espírito Santo de Deus faz morada na sua vida a partir deste momento. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida e parabenizo você por esta importante decisão. Se você que está aqui hoje entregou a sua vida a Jesus agora ou nos encontros anteriores, se durante esses 3 estudos você tomou essa decisão por Jesus, eu quero convidar você para um 4º encontro, para um 4º estudo na próxima semana. Você vai combinar o dia com o seu anfitrião, mas eu te convido para que dê sequência a mais um encontro, onde você vai aprender sobre o que Jesus quer que você faça agora que você crê nele. Eu desejo a todos vocês todas as bênçãos de Deus em suas vidas e queremos deixar também um convite a você para que nos visite na Primeira Igreja Batista em Jardim Iva, na Avenida Lauro Scherfman, número 390. Vocês serão muito bem-vindos à nossa igreja e certamente nos alegraremos em poder tê-los em um de nossos cultos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Minha casa será uma casa de bem.